Então, quando a gente começa a faculdade, a gente tem uma expectativa, né? De que a gente vai poder ajudar as pessoas, de que a gente vai poder fazer mais pelo outro, né? E realmente, só a gente muda um pouco a visão de como é que tu vai estruturar isso, né? Da tua intervenção. Então, quando eu comecei o curso, eu não tinha muita noção do que era, né? E aí, com o passar do tempo, eu fui vendo que a gente nada mais é do que um viabilizador de direitos. A gente precisa estar sempre por dentro, tem que estar sempre pesquisando, tem que estar sempre se informando. Os direitos, eles muitas vezes eles são distorcidos, né? Então, desse sentido que a gente vai formando e aí vai formando a tua opinião e vai conseguindo ajudar o usuário, mas de uma forma não de ajuda, de uma forma de auxílio, que são duas coisas diferentes. Aqui na Sencas eu sou coordenadora de proteção social básica, tá? Então a gente nós temos duas coordenadorias, né? A assistência social ela foi dividida em proteção social básica e proteção social especial. Então eu sou coordenadora da básica, a gente atua diretamente com os CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que é a porta de entrada para assistência social. Então eu faço mais esse trabalho com eles. E também coordenadora do Cadastro Único e de dois programas do município, o PAC e o Aprendiz. A gente tem desafios todos os dias, né? Não chega a ser dificuldades, são desafios diários. Tanto no atendimento, quanto no atendimento ao usuário, na busca de melhoria para a qualidade de vida. Então são desafios que a gente vai buscando e vai enfrentando. A gente sempre diz assim no serviço social que existem dois lados da moeda, né? É o lado que o assistente social ele quer fazer pelo usuário e o lado da contrapartida do usuário. Sim. Então, a nossa forma de acompanhamento é a forma técnica, né? O CRAS faz todo o acompanhamento, faz a busca ativa das famílias que por algum momento não vão mais para o CRAS. Então, a gente faz mais ou menos esse trabalho assim, mas a nossa forma é a busca. A busca do usuário, a busca ativa, a busca para benefícios sociais, cadastro único, Bolsa Família. E aí a gente vai acompanhando a vida do usuário. E tem muitos que a gente consegue fazer com que mude, né, alguma coisa na sua vida. Mas também tem a questão da contrapartida do usuário, que tem usuários que eles pensam em se beneficiar. E daí, se em algum momento nós trabalhamos com direitos, não somente com benefícios, em algum momento eles não são beneficiados, eles acabam desistindo do atendimento, né? Desistindo da busca por seus direitos. Então a nossa é uma troca. A gente está buscando, né, tentando viabilizar, mas sempre pensando no direito, na garantia do direito do usuário, do que é de direito. Eu sempre penso que a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Buscar conhecimento, buscar conhecer os serviços, porque lá na frente vai ser necessário tu definir o teu estágio, o teu trabalho de conclusão. Então eu penso que sempre a gente tem que buscar entender como é que funciona para você não se frustrar. Porque como toda profissão, ela tem a parte, o lado que a gente não gostaria de ter que intervir. Sim. Né? E a gente forma um perfil. Então, eu sempre penso assim, que a gente tem que buscar oportunidade, que a gente tem que buscar conhecimento, que a gente tem que conhecer com quem são as pessoas que a gente quer realmente trabalhar, né? Qual é o público que a gente gosta mais de atender, que se identifica. E é uma profissão que ela não visa lucros, né? Nós não somos pessoas enfim, que lá na frente a gente possa ficar milionários, né? Não, bem pelo contrário, né? A gente faz muitas coisas porque tem que se identificar com a profissão, a gente tem que gostar, né? E eu sempre digo que a oportunidade, tanto da gente estudar, quanto a oportunidade que a gente vai dar pro usuário, ela é essencial no serviço. Pra mim é isso.
Boa noite, pessoal. Quem tá falando é o Luiz. Vocês estão vendo esse carinha com a camiseta do Grêmio, de boné, calção e chinelo? Pois então, sou eu. Mas por que é que eu tô vestido assim? O que tá acontecendo? Bom, pessoal, nosso grupo teve a ideia de me vestir como se eu fosse uma pessoa em situação de rua. É claro que isso não deu muito certo, porque chegando lá eu percebi que algumas pessoas em situação de rua não pareciam nada da forma com que eu estava parecendo naquele momento. A ideia era me vestir e andar pelo shopping para observar a reação das pessoas. Então eu entrei no shopping, dei uma volta, passei pela praça de alimentação, todo sujo de maquiagem e terra, barro. E eu fui percebendo algumas coisas, algumas reações diversas das pessoas. Eu vou contar melhor sobre isso no final do vídeo, então acompanhe. Enquanto isso, eu vou falar um pouco sobre o assistente social. Mas afinal, quem é o assistente social? É um profissional que cursou a Faculdade de Serviço Social e tem o registro no Conselho Regional de Serviço Social do estado em que trabalha. Essa profissão é regulamentada pela Lei Federal 8.662 de 1993. Esse profissional pode trabalhar em diversas instituições públicas e privadas, por exemplo, prefeituras, escolas, hospitais, movimentos sociais, universidades públicas e privadas e institutos técnicos. O assistente social analisa, elabora, coordena e executa planos, programas e projetos para viabilizar os direitos da população e o seu acesso às políticas sociais. O assistente social trabalha em equipe com outros profissionais da psicologia, da educação, enfermagem, direito e dentre outras. O que tu observou? O que tu acha? Aqui, Jane? O que eu percebi é que muitas pessoas viram a cara, algumas ficam olhando estranho. Eu percebi que uma criança ficou olhando bem, com uma cara bem, tipo, com medo? Assustada, com medo. Não sei se vocês viram. Ainda aqui fora, eu vejo as pessoas passando, ficam olhando, estranhando. Eu achei que iam me parar, alguma coisa assim, até passei do lado dos vigilantes, mas nada. Aí eu entrei na loja ali e pedi pra ela se podia sentar e tal. Ela disse que podia. Aí eu pedi o que tinha dentro, ela me falou o que tinha dentro. E quando eu fui levantar, ela quis me ajudar a levantar, então eu percebi que ali ela não me olhou com preconceito, apesar de eu não parecer nem um pouco um morador de rua. Mas foi uma experiência bem legal. Na verdade, eu me formei na área de letras e eu vinha com muito tempo com a vontade de ter começado o serviço social. Porém, na época que eu comecei, não tinha lá na minha cidade. Então, por comodismo, eu diria assim, eu acabei fazendo letras. Terminei o curso, eu pensei, meu Deus, mas não é isso que eu quero. Porque eu já fui professora também, dei aulas, né? E eu sentia muita necessidade de trabalhar a parte social. Então, passado algum tempo, né? Eu disse, não, quero fazer serviço social. E foi aí que eu acabei, então, né, decidindo ir para Chapecó, no UNOESC, isso. O UNOESC de Chapecó, fiz vestibular novamente e entrei no curso. E a gente sempre tem expectativa, antes de iniciar o curso de serviço social, que a gente vai mudar muitas coisas,
que a gente tem o poder de fazer muito pelo outro, né? Tá. E quando a gente se forma, começa a trabalhar, você vê que sim, você tem poderes para trabalhar, mas que eles são limitados, né? Que não depende somente do profissional, da pessoa, né? Depende também do órgão público, da instituição, do entendimento da gestão, também de providenciar, de ter o material, de ter os equipamentos, né? Porque às vezes não depende só do profissional. O profissional, sim, ele vai estar ali, mas se você não tiver, por exemplo, carro para fazer uma visita, se você não tiver valores, enfim, que você possa organizar para fazer um trabalho adequado com as famílias, tanto de PAIF quanto de PAEF, né? Se você não tiver valores reservados também para investir em materiais, né, para trabalhar com oficinas, tanto para crianças e adolescentes, no serviço de convivência, e tanto com adultos também, e tanto com as famílias, né, que a gente atende tanto do PAIF quanto do PAEF também. Então, assim, não depende única e exclusivamente do profissional. Que nem diria, não lembro qual é o profissional que tinha lá, que a nossa profissão, a gente tem autonomia, porém, essa autonomia é limitada, né? A gente vai até certo ponto, né? Aí, por exemplo, para exemplificar, a gente pega um atendimento, né? A família precisa de atendimento psicológico, deixa eu ver o que mais, alimentos e mais escola, por exemplo, né? Tá, a gente vai acionar a rede, né? A gente vai fazer a nossa parte, vai encaminhar no cadastro único, né? Vai dar os atendimentos referentes ao serviço social, mas a gente encaminha para a rede para atendimento psicológico, por exemplo, que nem eu trabalho hoje no PAEF, né? Com vítimas de ofensa sexual, e a gente depende muito da rede de saúde. E a gente sabe que está sobrecarregado o atendimento psicológico na rede. Aí a gente faz o encaminhamento, que nem eu estava ligando agora para uma mãe, né, referente ao filho dela, que tinha uma situação, e a gente está aguardando o atendimento, né? Mas aí a gente sente assim, puxa vida, a gente, né, atendeu a família, fez o encaminhamento, mas não conseguiu já incluir diretamente no atendimento psicológico, né? Que isso é uma das coisas que deixa a gente um pouco frustrada, de certa forma, né? Porque você quer ver o teu trabalho, né, tendo uma evolução, que a família consiga se reorganizar dentro, né, dessa problemática que ela vem enfrentando. E aí os caminhos, ou a própria rede, né, sempre tem alguns empecilhos, né, que você não consegue de imediato, né, resolver, dar a solução. E eu não sei se é com todos, mas eu gosto de resolver, parece que tem que resolver tudo hoje, né? A gente gosta de fazer, chegando assim as famílias, né, que solicitam, enfim, eu gosto de encaminhar pelo menos o quanto antes, né, para ver se a família já consegue ser atendida. Mas aí no determinado caminho a gente vê que é demorado, né, que as coisas não são tão ágeis, né, e que não depende de nós profissionais da área do serviço social, né, depende de toda uma estrutura, né, depende aí do município, do estado, né, enfim, então tem todos esses que a gente acaba muitas vezes assim, puxa vida, né, poderia ser tudo tão mais simples se tivesse, claro, mais profissionais, né, mas que não depende de nós, enfim. Então a parte, assim, o que compete a nós, a gente sempre procura fazer da melhor maneira possível, né? Porque a pessoa saia realmente, né, com seus direitos garantidos. Porém, aí tem esse outro trâmite, né? Que os encaminhamentos a gente faz, agora que a família vai, né? Eu acredito até que sim, só que daí tem um tempo aí, né? Que a pessoa fica aguardando. Uma coisa, o que tu diria assim, para alguém que está iniciando agora o curso de serviço social? Estudem bastante, leiam muito,
quanto mais informações, quanto mais leitura vocês tiverem, mais bagagem depois vocês terão para conhecimento.